Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fora da Caixa, é um prazer ter vocês aqui. Hoje vamos falar com duas empreendedoras, falar sobre as histórias, os erros e os acertos, falar também sobre empreendedorismo feminino, as dificuldades e como é que elas conseguiram se sobressair. Para começar, a gente tem um padrão aqui, que Isabela, eu queria saber de você, quem é a Isabela e por que ela é fora da caixa? Oi, Isabela. Ela é bem louca, né? Acho que todo empreendedor é um pouquinho, né? Ela é bem fora da caixa. Eu já tô com uma coisa, já tô pensando em outra. Às vezes preciso até focar mais, assim. Acho que até uma autocrítica aqui. Às vezes eu exagero. E por que você acha que Isabela começou a empreender? Acho que todo empreendedor é um pouquinho fora da caixa, principalmente acho que no seu setor. Porque você considera que você conseguiu chegar até aqui? Então, pra quem não sabe, eu sou cozinheira, né? Então, sempre trabalhei em restaurante. E trabalhar em restaurante é bem barra pesada, né? Eu tô até de uniforme, vou ser bem sincera. Eu falei, a Jaque me mandou mensagem, falou, às 18, né? Eu tinha colocado pra novembro, tá? Tipo, eu falei, meu Deus, não dá nem tempo de ir pra casa, ficar bonitinha. Eu vim direto da cozinha, tô de uniforme, de sapato de cozinheira. Enfim, as coisas foram acontecendo. Cozinha é um trabalho muito difícil, né? Muito cansativo. E aí, primeiro o Stuart, né? Que é o Rodrigo, ele me chamou para ser sócia na Louco. Então, eu gostei de trabalhar em fábrica, com produto, e as coisas foram acontecendo. E hoje não me vejo mais, assim... Pelo menos não por agora, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, dedicando à cozinha. Porque a cozinha é um casamento, é um filho, é um marido, é tudo. É o dia inteiro na cozinha, muitas horas em pé. Então, eu gostei dessa coisa de empreender, de fábrica, de embalagem, de mercado. Acho que me encontrei muito nessa área. E aí eu faço mais a parte de desenvolvimento de produto, né? Eu não fico muito no empreendedorismo. Continua estimulando a criatividade, mas de maneira exato. diferente. Eu gosto de fazer teste, de testar produto, insumos novos. Enfim, essa é mais a minha área. Já na intimidade aqui, né? Toda, mas fica à vontade. Quem é Jaqueline e por que ela é fora da caixa? Bom, sou cearense, dá pra perceber pelo sotaque. Alguns dizem que não, mas acho que dá. Tenho 36 anos, sou canceriana, sou a caçula de 3 mulheres. E de um ano pra cá resolvi empreender, então trabalhei 11 anos no corporativo. Foi uma baita escola no multinacional aqui em São Paulo. Mas eu diria que eu sou fora da caixa por ter tido esse plot twist na minha vida, né? De sair do corporativo, um lugar quentinho, aconchegante, seguro, para empreender ali pós-pandemia. E tô mais para fora da garrafa do que para fora da caixa, né? Que a gente vai falar da minha marca e a marca de vinhos em lata. Mas é por aí. É doida também, tá vendo? Todo mundo tem que ser um pouquinho. A Jaque, quando ela me falou, não, porque aí tô saindo e tal, hoje eu sou não sei o quê, né? Eu falei, Jaque, mas você vai sair assim, você não vai deixar a coisa rolar, né? Tipo... Entrar no mercado, não, já vou sair, vou me dedicar. Eu falei, gente, é doida mesmo. É muita coragem. Mas, assim, você disse que ela é doida, mas acho que não é todo pai que gosta que a filha... Não, pai, eu vou fazer gastronomia aqui. E vai dar certo, fica tranquilo. Não foi assim. Eu acho que hoje é até mais fácil, né? Hoje a gastronomia, ela virou uma coisa meio de glamour, né? O chefe de cozinha. Mas na minha época não era assim, não. Há 15 anos atrás, né? Eu tenho 33 anos, então com 18 anos... Quando eu falei que eu queria ser cozinheira, não foi uma coisa muito bem aceita. Tanto que eu sou formada em Direito e Gastronomia. Eu fiz ao mesmo tempo as duas, mas sempre me dediquei e só trabalhei com gastronomia mesmo. Chegou a executar direito em algum momento? Não, eu cheguei a fazer um estágio, fiz até na XP. Vi que não era... Gente, só de colocar a roupa, juro, era a melhor coisa do mundo. Eu trabalhava era um estágio de 2 às 7. Eu não vi o tempo passar. Eu ficava 5 horas lá, eu ficava enlouquecida. Tem a cozinha fazer um lanchinho aqui? Eu saía toda hora. Assim, não é pra mim, escritório, não é mesmo. E aí eu fiz só o estágio pra conseguir concluir o curso, né? Cheguei a fazer o AB, mas eu nunca exerci nada, assim, se quiser perder algum processo, alguma coisa me chama. A gente vai perder junto, porque eu não tenho nenhum know-how, não tenho nada, nunca pratiquei, né? Esqueci tudo também, né? É só a cozinha, sempre foi cozinha. Eu fazia gastronomia de manhã e à noite eu fazia o direito. Só pra agradar os pais. Isso, Era imposição, né? Tá, você quer fazer uma faculdade de gastronomia, mas então você vai fazer uma faculdade normal também, né? Uma coisa pra garantir aí sua vida. E assim, mas... vou ser bem sincera, rapidinho eu comecei a ganhar bastante dinheiro lá em Belo Horizonte ainda. Com gastronomia? Com gastronomia, eu comecei a...
Eu me especializei logo de cara já em cozinha saudável, funcional, vegetariana, vegana. E as pessoas não tinham muito isso no mercado. Eu comecei a dar aula. Então, eu dava aula até para funcionária, para esposa de jogador de futebol do Atlético do Cruzeiro. E eu cobrava caro. Eu cobrava bem caro. Sempre empreendendo, assim. Fazia as compras, levava, ensinava elas a cozinhar, já deixava tudo prontinho. E aí, eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, os meus pais deram, é uma profissão legal, dá dinheiro. Acho que essa depois que começou a ganhar dinheiro. Né? A preocupação era essa. Pô, é uma profissão que ela vai se sustentar, vai ter uma vida confortável, né? E aí as coisas foram rolando até que cheguei no MasterChef e aí as portas, né, literalmente se abriram. Depois, o empreendedorismo, assim, em escala veio depois do MasterChef. Com certeza, com certeza. Eu tenho uma história engraçada. O meu médico lá de Salvador, ele também tem essa mesma história com gastronomia. O sobrinho dele fazia direito e resolveu falar para os pais, não, eu vou largar, eu vou fazer gastronomia. Os pais, né, no caso, o irmão dele falou, não vou pagar essa faculdade. Se você quiser, você trabalha, você se banque, você vai fazer o que você quiser. Ele virou, pô, meu tio, por favor, me banque essa faculdade. Ele, é o seguinte, você já mudou de faculdade 2 vezes, direito já era a sua segunda faculdade, eu vou bancar, mas essa é a última. Se inventar qualquer outra coisa, eu não te faço mais nada. Deu a oportunidade pra ele, bancou a faculdade, ele acabou a faculdade e falou, tio, vou te pedir, você é muito cara de pau, mas banca pra mim um intercâmbio em Nova York, 6 meses só. Ele, caraca, sou médico, não sou empresário, não, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, vou bancar empresário em Nova York. Voltou, fez o intercâmbio. Quando chegou no Brasil, ele me disse o seguinte, eu tive uma ideia, tem um sanduíche lá que eu preciso trazer pro Brasil. Por favor, me empreste um dinheiro. Ó, seguinte, não vou emprestar dinheiro nenhum. Eu tenho uma ambulância velha aqui, se você quiser, você vende a ambulância e começa fazendo no food truck. Ele, não, meu tio, tá perfeito, fique tranquilo. E por causa disso, eu vou te dar X% da empresa. Ele começou a preparar, primeiro dia uma feira, acho que foi em Fortaleza. Primeiro dia de feira, vendeu todos os hambúrgueres. Segundo dia de feira, vendeu todos os hambúrgueres. Terceiro dia de feira, o tio já tinha definido que era um negócio, que ele ia ficar rico, além de médico, ele ia ficar rico com esse negócio. Foi também a Fortaleza, começou a investir com o sobrinho. E resultado que hoje essa franquia chama-se The Black Beef. E os caras criaram uma mega franquia de comida. Legal. Só apoiando o sobrinho que o pai não queria bancar a gastronomia. Mas histórias como essa e como a sua devem ter São algumas... poucas, né? São poucas, talvez tanto sucesso. A gastronomia. Mas, assim, acho que contando pelo lado triste, devem existir muitas, né? Uhum. Também com toda a preocupação dos pais que querem o melhor futuro para seus filhos. E, Jaque, assim... Né, todo mundo quer largar um Bev na sua posição, tranquila, né? 11 anos. O que é que você vê que te fez mudar de ideia? Olha, no primeiro momento eu diria que o contexto fez muito sentido, porque foi quando eu me afastei fisicamente pela primeira vez no ambiente corporativo. Era época de pandemia, eu saí de São Paulo e fui morar no Rio Grande do Sul. Meu ex-namorado mora lá. E aí eu fui ficar perto dele trabalhando de lá. Só que eu costumo dizer que foi a fase que eu tirei, assim, a cabeça da piscina, sabe? Porque uma coisa é você estar na sua correnteza ali de reuniões, rotinas, tarefas, tudo ao mesmo tempo você não consegue nem para pensar. A rotina é muito corrida aqui em São Paulo, a gente sabe. E aí, ir para lá e, de fato, tirar a cabeça da piscina, né? Enxergar com outra perspectiva, acho que me distanciar fisicamente me fez repensar tudo aquilo. Eu sempre tive muitas ambições lá dentro, mas a verdade é que aquilo tudo, depois de um tempo morando em Caxias, me pareceu um pouco vazio, assim, sabe? O que mais que eu queria lá? Eu já tinha tido funções muito legais de liderança, de aprendizado técnico, de aprendizado comportamental, e aquilo ali, para mim, começou a deixar de fazer tanto sentido. E aí, estando em Caxias, também eu comecei a conhecer várias vinícolas, microvinícolas mesmo, aquelas feitas por famílias e que, na maioria das vezes, a vinícola é dentro da própria casa da pessoa. Comecei a experimentar os vinhos brasileiros e comecei a me apaixonar pelos vinhos nacionais. E aí, estando lá, eu visitava uma vinícola, depois outra, pegava o carro, literalmente, e batia um papo com o dono da vinícola e pedia uma indicação de outra vinícola para conhecer. Então, uma coisa era olhar para lá e falar, bom, aqui não faz mais tanto sentido para mim. E outra coisa era estar no contexto do Rio Grande do Sul e falar, bom, isso aqui estou me tornando cada vez mais apaixonada. Eu sempre amei vinhos, mas eu sempre amei como consumidora, assim, entusiasta mesmo, nunca como especialista. Daí, estando lá, eu comecei a me especializar, me formei como sommelier pela ABS do Rio Grande do Sul.
E aí eu me vi nesse momento de fato, tomar coragem. Ainda fui impulsionada, porque lá onde eu trabalhava, eu tive uma promessa que não foi cumprida. Então, acho que esse foi o empurrão que eu precisava para falar, quer saber? É agora ou nunca. Então, assim, esse empurrão, para mim, que no primeiro momento parecia que meu mundo tinha desmoronado, né? Porque você vive a respeito de expectativas e quando elas não são concretizadas, que a promessa que você tanto esperou não foi cumprida, aquilo ali parece que o chão se abre, mas por outro lado foi um impulso que eu precisava para mudar de vida e mudar de carreira. Então, estando lá, eu sempre quis empreender, mas eu nunca soube com o quê. Estando lá e com todo esse contexto, era o que eu precisava para, de fato, mudar de rumo. Então, eu pedi demissão. Eu não sabia de verdade ainda o que eu ia fazer, mas eu sabia que não era mais lá que eu queria estar. E aí eu falei... Que era algo com vinho. E que era algo com vinhos, mas o quê? Primeiro eu pensei, de repente eu vou ter uma vinícola, sabe? Eu pensei também que numa das fases que eu fui mais feliz foi quando eu pude trazer um impacto na vida das pessoas, que eu visitei a agricultura familiar, que eu conheci toda a cadeia produtiva, isso falando de cervejas. E aí eu falei, bom, como é que eu faço isso para os vinhos também? Como é que eu consigo ter um impacto nessa cadeia? Então, deixa eu entender a cadeia, e aí tudo surgiu a partir disso. E você vê, assim... Só me tirando dúvida, eu não sei se estou falando besteira, mas as grandes empresas de bebida, elas entram no mercado de vinho? Algumas já estão entrando. E se não, por que você acha que antes não entravam, porque agora está entrando? Vou te falar o mercado de cervejas, que é o que eu mais tenho conhecimento, tá? Que agora está entrando no mercado de vinhos. O mercado de cervejas, onde eu trabalhei, por exemplo, que tem as marcas líderes, tem uma questão muito política ainda, porque cerveja tem um certo percentual alcoólico, vinho tem um álcool mais elevado ainda, né? Então tem uma questão muito política ali de você defender o seu território, primeiro de tudo, porque cerveja é um território muito grande no Brasil. O Brasil é um mercado super cervejeiro. Para te dar um contexto, o brasileiro hoje ele consome 60 litros de cerveja por pessoa por ano. O vinho não chega a 3 litros por pessoa por ano. Então, primeiro que são categorias muito distintas em termos de tamanho. Cerveja é muito maior do que vinho. Então, você tem que primeiro defender o que é seu. Segundo, tem uma questão política que eu estava comentando, que será que eu vou para uma categoria que tem maior teor alcoólico? E a taxação? E como ficam os impostos? Então, tem toda uma questão legal aí que você precisa ter muito cuidado antes de entrar. E também tem uma questão do vinho ainda não ser uma categoria tão percebida no Brasil. Agora sim cresce não só em termos de frequência de consumo, como de novas pessoas consumindo. E aí, quanto mais cresce, mais passa a ser interessante para essas grandes indústrias. Então, você vai ver que agora tem alguns movimentos de mercado, de fato, para entrar nessa categoria. Principalmente, eu diria, categorias de prontos para beber. Que é o que mais cresce no mundo afora. Então, acho que hoje tem 3 grandes indústrias que dominam esse setor, que é a Ambev, a Coca-Cola e a Diageo. A Coca-Cola com Topo Chico e Schweppes, a Diageo com Smirnoff e Tanqueray, e a Ambev com Mike's, com Isla, que são categorias que lá fora já são muito grandes. E agora essas indústrias estão começando a, de fato, entender o potencial disso no Brasil. E aí, com isso, vem o vinho em lata também, que é uma categoria que dá para facilitar muito, dá para democratizar muito ainda o consumo no Brasil. A Pernod não chega nem perto? A Pernod também. Eu tô falando das maiores, mas já tem outras ali. Inclusive a própria Welcome, né? A própria Five Drinks, a própria... Enfim, tem algumas que eu ajudaria pra gente listar que já estão começando através de marcas pequenas, locais, a se construir, né? Mas só para o ambiente ambiental público, explica um pouquinho da Startse, da Artsy, de fato, como é que é o vinho. Acho que tem um preconceito ainda quando você fala um pouquinho do vinho de lata. De fato, muda alguma coisa? São só benefícios? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, então. Voltando para o capítulo onde eu estava morando em Caxias do Sul. Lá veio a ideia da gente criar a Artsy. A Artsy vinhos são vinhos de autor. O que significa isso? São vinhos de edições limitadas, feitas em pequenos lotes por microvinícolas. Então, daí parte o conceito. A gente fazer a curadoria desses vinhos, então, buscar esses vinhos brasileiros de agricultura familiar, de pequenas vinícolas, envelopar esses vinhos na marca que chama Artsy, e daí sim a gente apresentar esses vinhos para fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia. Inclusive, depois dessa concepção, é que eu vim para São Paulo com os vinhos para fazer pesquisas de mercado e começar a entender a aceitação que isso teria para o público. É uma ideia que as pessoas comprariam? Que tipo de pessoas consumiriam? Qual é a ocasião de consumo? Qual é o preço? Quais são os rótulos que a gente lança? E aí, nessa fase de pesquisas, eu tive a feliz coincidência de ser apresentada a Isa. Até então, não conhecia a Isa. Tem cara que já tem amigos aqui 20 anos. Quando
de fato, eu saí da Ambev, eu fiz um post no LinkedIn de despedida, de agradecimento e etc. E aí eu conheci um amigo da Conte Toro, através do LinkedIn, que ele falou, eu acho que você tá num momento que me tocou. Vamos conversar? Deixa eu te conhecer mais. E aí, a partir disso, a gente foi se conhecendo e ele me apresentou a Isa. Ele falou, Jaque, você tá fazendo pesquisas de mercado, você quer consumidoras nesse perfil, né? Bebedoras de vinho do último mês, 25 a 45 anos. Já tinha segmentado o público. Fala com a Isa é uma pessoa que você vai adorar conhecer. E aí, nessa fase, o que eu fazia? Eu deixava os vinhos na casa, literalmente na portaria da casa das pessoas. Numa garrafinha de vidro. Numa garrafinha de vidro, exato, nas amostras. Ninguém sabia o que era. É isso, sem rótulo, sem nada. Os vinhos que eu tinha feito a curadoria lá atrás, morando em Caxias do Sul. Marcava 1 hora de videoconferência e pedia pra gente conversar no final da pesquisa. Então, eu tinha feito um questionário no Google, né, na ferramenta de pesquisa deles, avaliando o preço, avaliando o líquido, avaliando o conceito e avaliando os rótulos na época. E pedia depois do questionário pra gente conversar 15, 20 minutos para sentir qual foi a percepção, se gostou, se compraria, a que faixa de preço compraria. E aí eu lembro de ter perguntado pra Isa, mas e aí, me conta, o que você achou? Ela falou assim, eu amei, você tá pronta. E aí, logo em seguida, eu falei, vem ser minha sócia. E foi assim. A gente não se conhecia. Caraca. Pessoalmente, nada. Não, foi por vídeo. E aí, eu senti que eu precisava, assim, tanto de um apoio, né, de alguém que pudesse ali estar junto comigo. Eu acho que cada vez mais a gente tem um papel como mulheres, de inspirar outras mulheres e de ter uma rede de apoio nossa. Empreendedorismo feminino é um assunto que se fala muito, mas que se faz muito pouco ainda, né? As mulheres, muitas vezes, precisam de exemplo para dar o pontapé. Eu acho que é isso que a gente pode ajudar, né, nesse papel, no nosso próprio exemplo, de poder, de fato, inspirar outras mulheres. Nessa fase, eu sabia também que a Isa já tinha essa rede de seguidores, né, já era baita influenciadora, e eu queria alguém como ela que também já fosse empreendedora, não só uma influenciadora de mobilizar as redes sociais, mas também de já ter posto a mão na massa. E aí, eu não gosto muito de me expor nas redes sociais, eu ainda tenho uma certa timidez. E a Isa é a pessoa perfeita para isso. Então, a gente foi complementar nesse sentido. No início, a Jaque não gostava. Agora você... Já tenta um pouco mais. Ela tá super solta aqui, falando. Não, assim, mas assim, nas redes sociais ela ainda... É que não tem vídeo. Aliás, eu tô de costas por um motivo. Não, a gente não tem problema com vídeo. Tá super bacana. Se completa. Com certeza. Na verdade, a sociedade é um casamento, né? E necessita de ser algo complementar. Exatamente. Pra somar. E não ser... Hoje eu tenho um problema, eu só bebo arte, gente. Não é um problema. Não, assim, não, de verdade. Eu tenho adega lá em casa e é muita garrafa. E quando eu vou na casa dos outros, eu falo assim, não, eu vou começar a levar as garrafas na casa dos outros, porque, né, desovar essas garrafas aqui. Eu não consigo, eu quero levar arte. Gente, eu só quero... Porque a gente é muito prático, sabe? É um produto muito... Você pede um japonês, um delivery, você vai abrir uma garrafa de vinho? Não, passa uma latinha. O nosso vinho branco, nosso vinho rosé, sério, eu sou apaixonada pelos dois. E você abre também uma taça e deixa a garrafa, e daqui a pouco o vinho azeda. Já era, Nem risoto aguenta mais aquilo. Não, de fato, olha, o mercado de vinhos em lata, ele cresce por alguns motivos. O primeiro é porque tem pessoas assim como nós que a gente, de fato, não consegue beber uma garrafa inteira. Eu, por exemplo, eu moro só. Se eu quero tomar uma garrafa, naquele momento eu mereço, eu vou abrir, eu vou beber 2 taças, eu vou guardar na geladeira. Tem dia que eu abro um vinho pra tu comer pipoca, entendeu? Eu abro um vinho tinto e falo, nossa, vou comer pipoca. Tô nem aí na lata. Tipo, isso. É uma coisa descomplicada. Então não tem o desperdício, porque a lata ela serve exatamente 2 taças. Primeiro você evita o desperdício. Depois, pessoas assim como a Isa, que já tem a responsabilidade de ter filhos, você não quer ter todo aquele teor alcoólico que tem numa garrafa. Então a lata é um consumo mais consciente. Queira ou não, com 2 tacinhas você ainda tá bem. Outra coisa, já que tá eu e meu marido, ele prefere um tinto, eu quero um rosé, aquele momento. Cada um pega um, acabou, gente, não tem nem conversa. Exato. Aí tem toda uma questão também das latas serem recicláveis, a gente não trabalha com plástico, então nossos packs secundários são de papel. Então tem toda uma questão ambiental da gente estar fazendo a diferença na vida das pessoas que estão na outra ponta, porque a gente prefere comprar de microvinícolas. E sempre perante a sua curadoria. Sempre perante a nossa curadoria. Eu falo nossa porque não é só minha. Os últimos, por exemplo, que a gente quer lançar agora, vinhos orgânicos. A Isa também experimentou. Eu tenho um enólogo lá no Rio Grande do Sul que me ajuda a escolher. Eu tenho um enólogo aqui em São Paulo também. A gente sempre bate o mesmo, né? Engraçado. A gente prova... Vinho em lata precisa ser vinho fácil de beber. É pra deixar realmente a complexidade fora da mesa. A ideia é trocar a formalidade de beber vinho pela diversão de beber vinho. É isso que eu tava falando. Tipo, o vinho ele tem um estigma, tipo assim... A cerveja parece que você tá na beira da praia, você abre uma cerveja. Parece que o momento, ele é uma cerveja. E o vinho sempre teve esse estigma mais sério, né? Tipo assim, é uma reunião de negócios. Mas sabe que eu falo uma coisa? Eu falo assim, gente, arte não é o vinho que você vai conquistar a sua namorada, entendeu? Não é aquela coisa...
Você vai fazer um jantar, você vai comer um foie gras. Não, claro que não, entendeu? É um vinho de todo momento, sabe? Ele pode ser, sim, para um jantar mais formal, mas não é nosso propósito. O propósito é, às vezes, até num festival, num show. Por exemplo, piscina. Piscina não pode levar vidro. Pô, você leva uma lata. Não, minha namorada... Piquenique, olha que coisa prática. Pra cesta, né? O pessoal, cesta de presente, que a pessoa já coloca... É um negócio que não pesa. Às vezes você dá um tinto, um rosé e um branco, sabe? É um negócio... É muito legal. Minha namorada não gosta de tomar cerveja, tipo assim, às vezes ela gosta de alguma mais artesanal, mas quando vai pra festa tem que tomar cerveja. Então, talvez, tipo, pô, se tivesse um vinho em lata, eu não tenho provavelmente dúvida ela tomaria o vinho. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, se a gente tivesse, é porque a gente ainda não quebrou essas barreiras de estar em eventos, em festivais. Mas eu tenho certeza que ia ser um sucesso. É, porque hoje, eu não sei se é o caso da tua namorada, mas eu conversei com muitas mulheres nessa fase de pesquisa e elas não querem nem as calorias, nem o amargor da cerveja. Então, o vinho ele vem como substituto perfeito. E cerveja, às vezes, também você tá ali com a roupinha apertadinha, né? Ela dá uma empapuçada, né, gente? Vamos ser sinceros, né? E eu acho que, assim, vão ter momentos para todas as bebidas, sabe? E o que eu vejo é que hoje a categoria de vinho, ela expande a ocasião. Então, antes era isso, era um momento mais especial, um jantar mais formal. Agora você pode consumir no churrasco, tem a opção. Agora você pode consumir numa festa. Inclusive, você leva pra praia. Exato. Pra levar é mais fácil. Na verdade, mais fácil é cerveja, né? Que o vinho você toma até, tipo, ali, ou ele gelado, etc. A cerveja só pode tomar gelada. É super gelada, né? O vinho não. O vinho, ele aceita, né? Outras temperaturas. Com certeza. E vale a pena falar, porque ainda existe um tabu em relação a isso, que as latas, pelo menos as latas que a gente trabalha, são do maior fornecedor de latas do mundo, que é a Ball. Elas têm um verniz interno na parede da lata que isola o contato do líquido com alumínio. Muita gente acha que o vinho vai ter gosto de metal. Como a gente tem essa tecnologia, o vinho ele realmente não tem nenhum sabor da lata. Isso as pessoas podem ter certeza. Porque a gente fez testes antes de lançar para definir, inclusive, validade, tudo que iria envolver o processo. Ou seja, o preconceito ainda de lata é só uma questão de tempo, Vou te falar um negócio. A gente fez uma festa lá em casa, né, Jaque? Era até um jantar beneficente para ajudar animais abandonados. E aí eu fiz um jantar na minha casa, cobrei o convite, todo esse dinheiro foi para essa ONG de animais. E aí eu comprei arte, óbvio, e coloquei lá no cooler. E vieram senhoras, era no meu prédio, então assim, eu convidei o pessoal do prédio e veio muita gente, né, umas 20, 30 pessoas, e a gente cobrou um valor legal, então assim, deu um dinheiro bacana. Eu tava servindo vinho. E eu abria a lata, eu tenho um bar na minha casa que tem um cooler, colocava a taça e levava. E aí uma senhora começou a beber, ela chegou e falou, eu queria mais vinho. Eu falei, tá, peguei a lata, abri, ela falou assim, é em lata? Ela falou, mas eu tô bebendo é o vinho, né? Eu falei, exatamente o vinho que a senhora tá bebendo, é esse. Tipo, eu acho que se ela tivesse visto que o vinho era em lata, talvez ela não teria experimentado, entendeu? Aí, quando ela já tava bebendo, ela falou, nossa, que demais. Hoje ela compra vinho. Tem até uma vizinha que é uma das nossas melhores consumidoras. Valeu a pena. Ela compra direto. Ela vai fazer uma festa domingo. Ela comprou lá no site. Falou, já comprei os vinhos. Olha, mas assim, se a gente parar pra pensar, qual é a categoria de bebida alcoólica no Brasil hoje que não tem também a opção em lata? Se para pensar, cerveja tem, vodka Agora tem. até água tem, né? Exato. Então, assim, o vinho ainda é uma categoria muito tradicional, ainda é muito atrasada no Brasil. Demais. E se não tiverem pessoas loucas o suficiente para disruptarem fora da garrafa, nunca vai chegar aqui. Lá fora, se você pesquisar, já é mega tendência. Estados Unidos, Europa, então já estava na hora de chegar aqui. A gente só precisa, de fato, quebrar esses preconceitos e implementar esses hábitos. Mas hábito não é uma coisa que se muda do dia para a noite, né? Acontece ao longo do tempo. Então, tem que ter paciência e tem que fazer mais pessoas conhecerem, experimentarem, para daí sim quebrar o preconceito. E a questão de custo, assim, com a lata de alumínio... Muda? Parecido? Igual? Versus a garrafa, a lata hoje, ela tem um custo-benefício muito melhor. Primeiro, o vidro tá em falta no mercado, né? Se você conversar desde com... a pandemia, Verdade. Tá bem difícil. Além disso, como é menor quantidade, né? Então, a lata tem 269 ml, que serve exatamente 2 taças, tá? A gente vende as nossas latinhas a R$17,50 no site. Se você for parar pra pensar, uma taça tá saindo aí a R$8,50, né? Então, assim, queira ou não, é muito barato comparado o desembolso da garrafa com a lata. E o que a gente fala é que a gente diminui o desembolso por ocasião. Porque às vezes você tá num restaurante
e você quer beber vinho. Mas a primeira opção no cardápio é um vinho de R$150. Falando aqui, né? Esse bairro de São Paulo, por exemplo. E olha lá, tem você não vai nem achar de 150. Exato. E aí você só queria beber um vinho, mas você não queria pagar R$150. Então a lata, ela vem como um perfeito substituto, né? A quem não quer abrir uma garrafa e beber R$200 de vinho. Então ela vem ali com uma opção de taça do cardápio. Só que ela oferece tem duas restaurante taças. que coloca taça, né? Eles nem colocam vinho em lata, ele coloca taça e compra nosso vinho e serve a taça. Caraca. Ah, que vinho que é? Ele fala, Merlot, tarará, tarará, o que seja, né? Rosé, parará. Mas ele serve a nossa lata. Caraca, muito que legal. é uma coisa que talvez se a pessoa... Gente, as pessoas... É engraçado isso, elas têm medo de experimentar, mesmo sendo uma coisa barata. É barato pra você experimentar, não é um risco que você tá correndo. Mas elas têm medo. Eu sou embaixadora do diploma em Plant-Based na Le Cordon Bleu. E aí a gente deu o nosso vinho no primeiro dia de aula para os alunos do diploma. E vários já conheceram, falaram, gente, eu super compro esse vinho. E alguns falaram assim, nossa, eu compro para cozinhar. Mas aí um dia eu provei e eu adorei. Uma colega falou isso. Eu falei, gente, tá vendo? Ela comprou para cozinhar, porque era um vinho barato, que ela não ia ter perda, porque se ela comprasse uma garrafa. E aí ela resolveu provar. Mas, tipo assim, olha como você tem que quebrar. É um negócio que você tem que quebrar barreiras mesmo. E assim, a gente tem plena consciência que não vai ser para todo mundo, né? A gente nem tem essa ambição. A verdade é que a gente quer democratizar o consumo do vinho e quer facilitar o consumo do vinho. Mas vão ter aqueles consumidores que eles só querem vinhos encorpados e envelhecidos. Eles só querem vinhos do velho mundo. E para eles, a gente não vai oferecer a melhor experiência porque eles não querem essa proposta. Então, a gente sabe quem é o nosso público e a gente sabe que tem público para isso. É quando você quer algo leve, refrescante. É muito mais um consumo ali despretensioso do que um ritual de formalidades. Eu mesma tinha dificuldade de abrir, mesmo formada como sommelier, dificuldade de abrir garrafa com rolha. Nossa, era meu pesadelo no MasterChef. Quando tinha garrafa, eu falava, meu Deus, eu já quebrei horrores e horrores. Não, eu juro, quando era vinho na cozinha, né? Eu falava, meu Deus, vou ter que abrir um vinho. Aí eu ficava olhando pra ver se alguém já tinha aberto, sabe? Pra eu pegar, sobrou aí, só pra não ter que abrir. Eu também tenho essa dificuldade. Confesso, cozinheira que não sabe abrir. É isso, tem espaço. Eu acho que tem espaço sempre para novas ideias. Desde que você teste, valide a hipótese e aí tem essa paciência para esperar e o go-to-market para entender quais são as alavancas de negócio para você conseguir chegar lá, né? Acho que o principal que você falou, na verdade, é que ela não é algo que é para... É claro que concorre em partes, mas não é algo para sobrepor o vinho em garrafa. Eu acho que assim, a gente é concorrente. Vinho, é literalmente... é concorrente de todo mundo, mas assim... Não dá pra você falar, vou tomar um Brunello. Mas é literalmente, tipo assim, quais bebidas do Brasil que não tem em lata? Tipo, é um espaço no mercado. Tipo, obviamente que tem horas que vai concorrer, mas é um espaço de mercado que faltava. E lata é muito legal, né? Lata é sustentabilidade, né, gente? Não, tipo assim, renda, né? Pra muitas famílias, né? Uma coisa... Eu adorei a ideia e tô doido pra provar. Desculpa quem ainda não provei, tá? Descobri hoje. Me passa seu endereço, eu vou te mandar. Vai experimentar e vai gostar. Com certeza. E falando um pouquinho de você, Isa, você contou um pouquinho que o MasterChef foi ali uma virada, né? Primeiro, como é que você foi chamado pro MasterChef? Eu me inscrevi. E o dia que você... Como é que foi esse processo, assim? Desde que você entrou, você imaginava esse impacto de quando você saiu? Como é que as coisas aconteceram, assim? Eu me inscrevi, eu morava em Belo Horizonte ainda, foi em 2016... Aí, já tinha o MasterChef, mas não tinha ainda o profissional, né? Então, eu já era formada e já trabalhava na área, então eu teria que participar do profissional. E aí, a hora que teve, minha ex-sogra falou, pô, se inscreve. E aí, eu me inscrevi. Me chamaram muito rápido, eu me inscrevi no dia seguinte, já me ligaram. E vim para São Paulo, eles não falaram que eu tinha passado no teste. Primeiro eu vim para São Paulo fazer o teste, depois eu vim para gravar, mas eles não falaram que já era gravação, então foi tudo muito rápido, assim. E eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu não sou muito perfil de reality show, de confusão. Eu sou muito calma, muito... Assim, eu cozinhando é tudo arrumadinho, tudo limpinho. Eu termino rápido, eu não me enrolo. Então, assim, eu não sou muito perfil de reality show que eles gostam, né? Da bagunça, da confusão. Então, assim, eu não durei muito no programa. Eu fiquei em 8º, se não me engano. Acho que é isso. Mas me abriu muitas portas. Porque eu fui uma personagem dentro do programa que as pessoas gostaram muito. Então, eu já saí já com uma proposta para ser chefe e sócia de um restaurante aqui no Itaim, que chamava Cevicheria Los Outros, e as coisas foram acontecendo. Já mudei para São Paulo e foi tudo acontecendo bem rápido, assim. Logo depois do programa já veio para cá. Logo depois do programa, E todas essas outras empresas, elas vieram também, uma a cada vez. Sim, sim. Eu saí da cevicheria, eu fui para o Natu, né, restaurante. Em seguida, a Louco, depois a Artse.
Agora eu tô com a Ibá também, que é uma outra empresa, que são geleias em bisnagas. Eu tenho um buffet, que é o It Buffet. Buffet geral, A gente atende mais a área corporativa. Uhum. Sou embaixadora da Le Cordon Bleu e tô com mais 2 marcas aí querendo lançar. Cara, ano que vem. Gastronomia é um mercado difícil ou impossível? É um mercado bem difícil, assim, acho que tem que dar sorte, sabia? Não é nem talento, não é sorte mesmo, você tem que sentir ali o feeling mesmo das coisas. E quando você compara, você falou um pouquinho que você adorou a indústria, né? Como é que você sentiu essa diferença e por que você gostou tanto dela? Então, a gastronomia, quando você trabalha dentro de um restaurante, você trabalha, né, obrigatoriamente nos momentos de lazer das pessoas, né? Então, no dia do seu aniversário, você tá lá, no Natal, no Carnaval, no Ano Novo, quando tem o pico de restaurante, né? Não tem jeito. Então, eu trabalhava muito noite, né, também, que não é muito compatível para a vida que eu gostaria de ter filhos. Então, foi uma oportunidade. Eu falei, pô, até quando eu fui para o Natu, eu nunca fiquei na cozinha do Natu. Eu fiz o cardápio, a gente passava, cada casa, são várias casas, né? Cada casa tem um chefe. Então, assim, desde que eu saí da cevicheria, eu falei, não é o momento de voltar para a correria de restaurante. Restaurante você trabalha pelo menos 14, 16 horas num dia e é sempre em pé. É um trabalho intensivo, né? É um trabalho muito difícil. É um trabalho perigoso, né, gente? Você tá com faca, você tá com forno, é fogo, é fritadeira que explode, assim, é perigoso, é tenso, gritaria, confusão, não é um trabalho fácil. Então, assim, na indústria eu já vi uma oportunidade de trabalhar horário comercial, segunda a sexta. Uma coisa que senti um pouco de falta. Eu fiquei 10 anos trabalhando em restaurante. Caraca. Então, depois, achei, gostei disso. Amo o restaurante ainda, agora que eu tô aí com plant-based, eu até penso, falo, nossa, acho que no futuro eu quero ter um restaurante de novo, mas aí uma coisa bem diferente de tudo que eu já tive, sabe? Uma coisa pequenininha. Eu não quero precisar ganhar dinheiro, eu quero ter um restaurante que não precisa ganhar dinheiro, só para se manter ali, sabe? Quero fazer a minha comida. Quer curtir? Quero mudar a vida das pessoas, porque o plant-based, não sei se você sabe, é uma gastronomia baseada em plantas. É muito diferente do vegano, o plant-based é uma coisa completamente diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecido. A gente trabalha dando protagonismo às plantas, né? Algo que ninguém faz ainda, então é algo muito novo, né? Então, assim, eu tô aprendendo muita coisa agora e eu penso, eu quero mostrar para as pessoas que uma berinjela pode ser incrível, entendeu? Que um menu de 12, 13, 15 pratos só com vegetais, sem nada de origem animal, pode ser incrível. E, assim, eu não acredito no parar de comer carne. Eu acredito no diminuir. Eu acho que o mundo não aguenta mais, já saturou, não dá a quantidade que a gente desmata para criar vaca, para criar boi, e a carne, a quantidade que ele come de... Só para você ter ideia de um dado, se hoje a gente diminuir, o mundo diminuir 50% do que ele come em carne, a gente consegue produzir comida para o mundo inteiro, para ninguém passar fome. Porque hoje a gente produz 70% de soja, trigo, que a gente produz hoje é para o agronegócio, é para o animal alimentar. Mas o que ele te devolve? Muito pouco. A quantidade de caloria que ele come para depois a quantidade de caloria que ele devolve para a gente é muito pouca. Então, assim... Não é parar de comer, eu não sou extremista em nada, assim, mas eu acho que o diminuir, sabe? E aí é isso, é você trazer opções para as pessoas, né, experimentarem outras coisas e que é a mesma coisa da arte, né? Você trazer outra visão ali e tirar o preconceito da pessoa. Você gosta de provar, né? Eu gosto. Provar que o vinho lá é bom, que a comida saudável é boa. Sim, o louco, né? Que é um sorvete zero açúcar e que estamos aí bombando, tá? O pessoal enlouquece mesmo. Não, eu conheço, já sou fã do produto e adoro. Aí, mas assim, no início foi a mesma coisa, tipo, nossa, mas sorvete, zero açúcar, baixa caloria. Mas aí a gente vem com sabores muito indulgentes, né? Bem gordos, assim, digamos, né? Brigadeiro, doce de leite. E aí a pessoa experimenta e ama. E é isso. A gente acabou de lançar um de açaí com a Oakberry. Caraca. A gente fez um de açaí com chocolate vegano branco. Tem 123, se não me engano. Acho que 123 calorias. Todo mundo, açaí é muito calórico. Pô, tá aí, experimenta. É maravilhoso. Então é isso. É mostrar para as pessoas que existe também o outro lado. Eu vejo hoje um mundo muito doente, sabe? Assim, mesmo de alimentação, de falta de esporte. Sei lá, eu acredito que... Até brinco com a Sara, minha filha, quando eu vou sair para trabalhar, que eu falo com ela, pô, mamãe tá tentando mudar as coisas aí, devagarzinho, do jeitinho dela, mas a gente tá mudando. O trabalho, né, é legal. Pô, que legal. Trabalhar é legal, porque ela acha chato, porque eu saio de casa, né? Não, mamãe vai trabalhar. Eu falo, não, filha, trabalhar é legal, a gente vai fazendo o nosso devagarzinho e vai chegando nos lugares. Pô, que legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo feminino. Queria entender um pouquinho, assim, das duas... até você, já que é uma experiência também diferente de como foi a reação das pessoas quando você disse que queria sair de um trabalho formal para empreender.
Acho que, obviamente, seja homem ou mulher, vai existir um lado, mas sem dúvidas as pessoas vão apoiar mais um lado masculino, que até já tem mais casos de sucesso. Como foi a reação das pessoas quando você contou, cara, eu quero sair, quero empreender? Você sentiu falta de suporte de algumas pessoas que você imaginaria que iriam te dar? Bom, primeira reação é susto, né? Porque na fase de carreira que eu tava, acho que ninguém esperava que eu fosse sair, de fato, e tomar uma decisão tão imediata, porque não é que eu saí já com tudo montado para outro negócio. A gente não tinha nem lançado, né? A gente não tinha nem lançado. Então, assim, saí para realmente uma fase de planejamento. De lá para cá, né? A gente lançou a Artsy tem 1 ano. Foi em setembro do ano passado. De lá para cá, eu passei por várias fases, eu diria. Primeiro, de me reconhecer fora do mundo corporativo, porque morando aqui em São Paulo, você vai perceber que a forma como você se apresenta para as pessoas, primeiro é seu nome, depois onde você trabalha. Impressionante. Caraca, é uma coisa de brasileiro isso, né? Engraçado. Quando eu comecei a vir morar aqui, outros amigos meus já moravam e falavam, em Salvador você sabe tomar uma cerveja para tomar uma cerveja. Em São Paulo você sabe tomar uma cerveja e falar de trabalho. Impressionante. As pessoas realmente elas querem saber onde você trabalha. É uma cultura muito movida a trabalho. E eu não conseguia me reconhecer sem o meu crachá, porque no final das contas era sempre sobre onde eu trabalhava, era sempre sobre o que eu estava fazendo, era sempre sobre o meu momento profissional. E eu me mudei para São Paulo, aliás, por conta da minha profissão, né? Eu vim transferida a trabalho. Então, sempre girou tudo em torno do trabalho. Inclusive, o lugar onde eu iria morar precisaria ser perto do trabalho para que eu pudesse ir a pé para o trabalho. Então, eu respirava trabalho. Então, primeiro, acho que teve um movimento de eu me reconhecer fora desse ambiente corporativo. E eu enxergar um valor em mim fora do meu cargo, porque eu não tinha mais aquele cargo, né? Eu não estava mais respaldada, blindada por uma grande empresa. Então, acho que teve um momento ali de eu entender quem sou eu, o que eu gosto de fazer fora do trabalho. Quem sou eu além do trabalho. Depois teve um momento do apoio familiar, porque por mais louca que eu parecesse para toda a minha família, eles falaram, olha, você tem que todo o suporte que você precisa. Então, eu diria que eu tenho um privilégio que nem todas as pessoas têm, de poder tomar uma decisão e saber que eu estaria respaldada de alguma forma pela decisão que eu tinha tomado. E aí, de lá para cá, eu também passei por vários momentos de desafios, eu diria, assim, de marcar reuniões com pessoas que eu achava que poderiam me abrir as portas. E aí, de repente, eu tô querendo apresentar meu pitch para um amigo de um amigo, e ele me chama para ver o pitch dentro de um wine bar, porque ele vai me convidar para ouvir música enquanto eu tô apresentando o meu pitch. Então, assim, dando um exemplo, mas tiveram outros 4, 5 exemplos de pessoas ao longo do processo que eu achei que pudessem me ajudar, mas que, na verdade, estavam com segundas intenções. Coisas que eu acho que é muito mais desafiador para o empreendedorismo feminino do que o empreendedorismo de forma geral, né? De você estar ali querendo conhecer pessoas para trocas profissionais, quando, na verdade, as pessoas têm segundas intenções. Acho que é super difícil ainda lidar com isso. Eu acho que é uma realidade para a grande maioria das mulheres. Mas eu acho que a gente tem que falar a respeito do assunto, porque é falando que a gente se reconhece nele, identifica esses casos, e que os homens que estiverem ouvindo por acaso acho que se policiar para que isso não aconteça, né, de certa forma. Mas eu acho que de lá para cá são altos e baixos, diariamente, no final das contas, são erros e acertos todos os dias. Não é uma equação fácil, é de fato empreender muito instável, né? Você não tem a estabilidade nem financeira, nem de rotina, digamos, que você tem dentro de uma corporação. Eu sinto muita falta de gente, porque eu tenho aqui a Isa no meu dia a dia, mas lá eu tinha um time de 50 pessoas na minha última função. Então, empreender é uma rotina muito solitária, de fato, mas também é uma rotina onde você conhece outras pessoas, você sai de uma bolha. Eu diria que eu desemburreci, porque eu deixei de ficar especialista numa área que era marketing, e eu fui conhecer de tudo um pouco. Financeiro, contabilidade, logística, armazenagem, coisas que eu jamais teria... Tava fazendo entrega outro dia no mercado. Fui eu com o meu carro fazendo entrega no supermercado, porque o motorista que eu tinha, pedido não deu certo, precisava, tava com o horário agendado, e eu falei pra Isa, eu chego lá, as pessoas falam, você tá no lugar certo? Não, tô aqui mesmo. Mas é isso, você vai se desafiando a sair da sua zona de conforto. E eu acho que é na dor que você cresce. Eu acredito muito que você tem que tentar ali, cada dia, sair um pouco dessa
sua zona de conforto e experimentar. Eu tô nessa fase que eu tô experimentando, eu me dei esse luxo, porque eu acho que é um momento que eu também, como eu não tenho filhos, eu não tenho essa responsabilidade sobre outras pessoas, a responsabilidade minha comigo mesma. Então, de certa forma, era a hora que eu poderia arriscar. Depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, Com acho certeza. que essa é a minha fase, assim, de descobertas, de tentar, de fato, fazer algo com propósito, né? Algo que eu acredito e mudar completamente o rumo mesmo. E, Isa, acho que não só tocando nesse ponto sobre empreendedorismo feminino, mas hoje de manhã eu estava olhando uma palestra da Crin Juqueira, ela falando sobre ser mãe e ser empreendedora. Você comentou aqui que já é mãe. Dá para ser mãe e ser empresária, e neste caminho existe um momento ideal de ter um filho? Ou esse momento nunca vai chegar? Eu acho que ter filho nunca existe um momento perfeito. Eu acho que se você for esperar um momento perfeito, você não vai ter filho, porque ele não existe. Sempre vai ter alguma coisa, né? Meu marido queria mais do que eu, assim, ter rápido. A gente casou, ele já queria que eu... Antes de casar, ele já falava, não, já engravida. Eu falava, não, vamos fazer direitinho, né? Eu engravidei muito rápido, inclusive do segundo também muito rápido. Não vou ter mais filhos, tive só 2. 2 filhos de pandemia. Mas, assim, eu acho que tem os desafios, mas eu acho que eu fico muito mais com os meus filhos do que se eu estivesse trabalhando no corporativo. Não tenho dúvida nenhuma, assim. Por exemplo, hoje de manhã eu fiquei com eles, sabe? Então, assim, eu consigo ter uma rotina que antes eu quase não ficava em casa antes. Hoje eu priorizo ficar em casa. Eu acho que a pandemia ensinou muito isso para as pessoas também, né? Então, assim, eu acho que é bem... Dá pra fazer, assim. Acho que você até se organizou mais depois dessa... Quando eu engravidei, a Sara nasceu em março de 2020, quando começou a pandemia. Então, assim, querendo ou não, uma coisa horrível que eu vou falar agora, mas foi bom pra mim, entendeu? Pensando na coisa mais egoísta do mundo, tá? Mas foi aquele momento que eu falei, pô, eu fiquei com minha filha, sabe? E meu marido tava em casa comigo. Foi muito bom, sabe? Assim, a gente não teve babá durante 1 ano, só nós 2 em casa. Vocês falaram poder ter uma experiência que vocês dificilmente iriam ter. Exatamente. Então, assim, não existe hora certa para uma pandemia, tá, gente? Não me entenda mal. Mas falando do jeito mais egoísta do mundo, pra mim, naquele momento... Nossa, foi tão bom ficar com minha filha. O Thomas fala, gente, quando? Porque o Thomas trabalha no corporativo. Ele falou, quando que eu poderia ficar 1 ano em casa com meus filhos? Tipo, nunca. Então, assim, a gente teve esse momento. E aí eu aprendi também, sabe? Que o restaurante funciona sem a Isabela, a Louco funciona a Isabela. Eu não preciso estar lá na fábrica, no interior de São Paulo, sabe? Eu consigo delegar e tem gente que até é muito melhor do que eu, do que nas coisas que eu achava que só eu conseguiria fazer. E eu aprendi, assim, que a gente tem que ter uma equipe boa. Por exemplo, na Artsy, eu tenho a Jaque, que é uma sócia maravilhosa. Então, na Louco eu tenho outros. Em todos os lugares eu tenho sócios. No meu buffet tem a Inês, que toca, assim, o dia a dia. Então, todo lugar eu tenho alguém que me ajuda. Eu acho que no final a pandemia ensinou muito pra todo mundo. Eu aprendi muito. Eu era uma pessoa completamente assim, que eu achava que tudo ia dar errado se eu não tivesse do início até o fim. Eu tinha que abrir o restaurante e fechar, entendeu? Senão ia dar errado. E dava errado também comigo. Então, a gente tem que aprender a desapegar um pouco e ter um momento de lazer. Então, eu jogo meu tênis, eu faço minha musculação, eu tenho minhas coisas, tenho meus filhos, tenho trabalho. É impossível dar conta de tudo, né, gente? Mesmo tendo sócio, tendo pessoas que me ajudam, óbvio que eu não dou conta. Cada semana eu estou mais presente em algum ponto que precisa mais de mim. E é isso, a gente vai levando as coisas. E nesse caminho, assim, você de fato viu momentos onde você, caraca, se fosse com homem isso não aconteceria, desde o respeito na cozinha. Sempre. Nossa, é muito mais difícil pra gente, assim, eu acho que... E o que é que você acha que, tanto, não só as mulheres, mas principalmente os homens, podem fazer para esse tipo de situação não acontecer? Eu acho que é igualdade, né? Assim, acho que é tão simples, né? Você tratar uma pessoa, se a pessoa tá, tipo, igual a Jaque, ela tá ali, falando de trabalho, vamos falar de trabalho, né? Talvez num outro momento, né? Quer fazer alguma coisa, quer paquerá-la. Não sei se é assim que fala, já estou muito tempo fora do mercado. Tudo bem, mas eu acho que você tem que respeitar, pô. né? E é isso, eu acho que é o respeito mesmo. Se ela te chamou para conversar sobre trabalho, conversa sobre trabalho. Pô, terminou a conversa, tudo, pô, não tive interesse naquilo, bom, mas ela é bacana, quero conversar com ela. Por que não? Ok. Mas eu acho que tudo tem um momento, sabe? Eu acho que no ambiente de trabalho não é uma coisa legal e... Enfim, né? Eu acho que é o respeito mesmo, é o igual. Eu acho que você tem que... Às vezes eu falo muito isso para amigos homens. Pô, você gostaria que alguém fizesse isso com sua irmã, com sua mãe, com sua tia? Se alguém fizesse, você ia ficar bravo, não ia? Você ia lá tirar satisfação? Então não faz, entendeu? Se é uma coisa que te incomodaria com alguém, por exemplo, meu marido, se alguém fizesse isso comigo, ele ia ficar bolado, né? Então, assim, não faz, entendeu? Se fizer com a sua irmã, você vai gostar? Não vai. Então, assim, é até meio humilhante, né? Uma coisa meio tipo, pô, sério?
né? Que perda de tempo, né? Uma coisa... E não tem problema, depois dali, da reunião, depois chama, conversa, né? Difícil rolar, o homem acha que é incrível, que vai rolar com todo mundo, mas não vai. Mas é isso, acho que a gente quer igualdade, salários iguais, né? Direitos iguais, tudo igual. E hoje, nas empresas, vocês tentam aplicar coisas que possam melhorar esse ecossistema. O time da arte, acho que deve ser mais feminino, mas... Ele é 100% feminino, né? Exato. Mas assim, não é de propósito, não. Não. A gente acabou se aproximando de pessoas, porque assim, é uma marca muito feminina, né? Então, a gente acabou se aproximando de pessoas que tinham essa sensibilidade no olhar, que tinham a linguagem da marca, que entendiam o conceito, e acabou que... Eu gosto de trabalhar com mulher, eu acho que mulher tem a cabeça diferente de homem, assim. Eu gosto muito do jeito de trabalhar, assim. Bem bom. Eu acho que as pessoas têm que ser complementares, né, em todos os sentidos. E, como a Isa falou, a gente não foi propositalmente formado 100% por mulheres, porque a gente só queria trabalhar com mulheres. Mas a gente acabou tendo essa felicidade de se dar muito bem, de ter skills complementares e de, como time, a gente performar. Então, acho que se está funcionando, não tem por que mudar essa receita ainda. Com certeza. Com certeza. Eu tenho ótima experiência, visto que eu tenho uma agência de publicidade lá em Salvador. E de homem só tem eu e meu sócio. Minha sócia e todas as funcionárias são mulheres. A cabeça da mulher é diferente, é mais, sei lá, não sei explicar, não. Mas... Não, se ela bota algo na frente, acho que a determinação e o foco para chegar no objetivo eu vejo com mais clareza. Já eu sou totalmente desorganizado. Se deixar um dia eu vou fazer uma coisa, se me mostrar um negócio legal no outro dia eu tô fazendo outra coisa e por aí vai. Eu acho que mulher também é de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente é uma empresa muito pequenininha, a gente ainda não tem uma pessoa disso, uma pessoa daquilo. Então, assim, a gente tem que fazer... Quem tá ali tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a cabeça da mulher, ela consegue organizar melhor isso, sabe? Com certeza. Eu vejo o homem quando tá jogando Candy Crush no celular, você falar e não te escuta. Eu tô jogando Candy Crush, eu tô secando cabelo, eu tô resolvendo não sei o quê, eu tô cuidando de menino. E acontece. Minhas amigas comentam que eu não consigo mascar chiclete e andar ao mesmo tempo. Tá vendo? Que é um pequeno problema. E já que a gente viu, acho que na pandemia eu posso estar falando alguma coisa errada, mas o crescimento de vinho no Brasil, ele cresceu, até o consumo de litros por pessoa no ano, apesar de ser muito baixo, como você trouxe. E o crescimento do vinho nacional, ele cresceu bastante perante ao vinho nacional. A gente pode falar dólar, pandemia, muita coisa do tipo. O vinho nacional também cresceu. Primeiro, teve a questão do dólar, né, em si, que influenciou. É do preço, né? Então, os vinhos nacionais, eles acabam ficando, em alguns momentos, mais em conta. E a qualidade dos vinhos nacionais aumentou. Então, o que acontece? Quando as pessoas começaram a experimentar os vinhos nacionais, que elas viram que os vinhos nacionais poderiam ter qualidade, elas começaram a cada vez mais se abrir para novos vinhos. Então, acho que o ponto não é uma coisa isolada, né? Não foi só a questão do dólar, mas foi a questão do dólar, da melhoria da qualidade dos vinhos nacionais, das pessoas entenderem que agora tinham vinhos de melhor custo-benefício e elas estarem abertas. No momento que elas estão abertas, elas vão lá, experimentam e indicam para outras pessoas. E aí, isso veio... Eu acho que dá para ir até mais longe, assim. A gente está falando de vinho brasileiro, as pessoas começaram a olhar o vinho brasileiro como sendo um bom vinho, o nosso terroir. O vinho brasileiro é bom. Tem muita gente que faz vinho muito bom. Mas não só isso, a gente está falando de chocolate, a gente está falando de queijo, a gente está falando de charcuteria, a gente está falando assim, de cerveja. Como o brasileiro tá bem na gastronomia, meles, assim, a gente tá arrebentando, gente. E as pessoas têm que dar essa oportunidade de conhecer, porque realmente, assim, a gente falar aqui de uma coisa para você experimentar em casa. Compra queijos brasileiros, compra aí artes e vinhos, compra geleia, compra meles, compra coisas brasileiras. Vocês vão ficar impressionados com a qualidade. Compra um chocolate de origem, que é Bintubara, aqui do Brasil. Gente, a gente tem o melhor cacau do mundo. O que as empresas fazem? Elas compram o nosso cacau, levam para lá e devolvem pra gente em forma de chocolate. Pô, hoje tem gente fazendo aqui os melhores chocolates, entendeu? Então, assim, cerveja, olha o que o Brasil tá virando de cerveja, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que começar a olhar pro mercado brasileiro, né? O pessoal se diz tão patriota, mas tem que ser patriota mesmo, né? Começar a fomentar aqui pequenos produtores, né? Pequenos empreendedores, pessoas que estão fazendo um bom trabalho dentro do Brasil, com produtos brasileiros, empregando brasileiros, tentar olhar um pouquinho mais para isso, né? Cara, eu tive a oportunidade de estar viajando agora, acho que não foi para um lugar X, para Nova York, e todo lugar que eu comia, eu falava, cara, eu tenho um lugar tão bom desse em São Paulo. São Paulo, gastronomia de São Paulo, gente, comida japonesa em São Paulo. Você É só muito come boa. igual no Tóquio. É só no Japão, nem em Nova York, nem em Londres, em lugar nenhum. Foi a maior diferença quando eu saí de Salvador pra
São Paulo é o japonês, não existe. Não existe. Salvador, não existe. o japonês, ok, aqui é o melhor japonês de Salvador. E pensa, japonês em Salvador, vocês têm o peixe ali, né? Mas a pessoa quer usar peixe do Chile, em vez de privilegiar o peixe. Aí você vê o que o japonês está fazendo, o japonês mesmo. Ele compra peixe brasileiro, eles estão trabalhando com peixe nosso, entendeu? Tem os peixes importados? Claro que tem. Mas eles sabem também trabalhar. Tem um japonês lá em Manaus que ele só trabalha com peixe de lá e é a coisa mais incrível do mundo, entendeu? Assim, a gente vê tribos indígenas fazendo temperos, pimenta. Tem uma pimenta que eu uso, que é a pimenta Baniwá Jiquitaia, que é uma pimenta incrível, assim, maravilhosa. A gente faz uma geleia com ela. Então, assim, é enxergar um pouco mais o Brasil, sabe? Olhar aqui para dentro e ver que a gente tem muita coisa boa. Eu fui para a Itália e eu levei um queijo nosso, aqui de Minas, um queijo canastra, e lá, e assim, é engraçado, né, porque aí os italianos experimentaram, era uma viagem que tinham vários chefes do mundo, eu era chefe do Brasil, levei esse queijo, o pessoal disse, parmigiano reggiano, tipo, eu falei, não, lá de Minas, sabe quando você fala, mas parmigiano reggiano é melhor, tipo, ele achou que era, cara, os caras defendem o produto dele, entendeu, brasileiro não, brasileiro é o contrário, sabe, não, é melhor comprar de fora, mas não, gente, vai ali na Casa Santa Luzia, a quantidade de queijo que eles têm, incríveis, todos os brasileiros, tem os importados? Tem um brasileiro por 1/3 do preço que tá melhor, que tá ganhando prêmio lá fora. Então é enxergar o nosso, né? O brasileiro teve o momento assim, antes era vinho, Itália e França, né? Velho mundo. Aí depois veio a coisa do Chile, Argentina, por causa de preço começou a aceitar. Agora o do Brasil ainda tem essa dificuldade, né? Interessante, o Brasil é patriota em algumas coisas lá no futebol, mas... Acho que é só no futebol. Em coisas que a gente é tão bom quanto, ou talvez melhor do que a gente faz jogando bola. Cara, olha a biodiversidade que a gente tem no Brasil, né? De produtores, de orgânicos, de fruta, de legumes, de vegetais, de coisas que não existem em nenhum lugar do mundo e a gente tem aqui. E as pessoas não valorizam, ficam só ali na alface, no tomate, na cenoura ralada. Pô, tem muito mais, gente. E eu acho que tem uma questão geracional também. Eu acho que essa próxima geração que tá vindo já é uma geração mais aberta. É completamente diferente. Mais disposta a experimentar, que valoriza o que é nosso, valoriza o que é local, que quer saber a origem do que consome. É o farm to table, né? Pô, quem produziu isso aí? De onde tá vindo? É aquilo que eu te falei, eu não tenho problema em comer carne, mas eu quero saber de onde que tá vindo essa carne. Será que essa carne tá vindo de uma área de desmatamento? Porque aí eu não quero. Pra tudo, entendeu? né? Pras roupas. Exato. Né? Tem mão de obra escrava, não vou mais comprar nessa loja. Verdade. É por aí que as pessoas estão mais conscientes, né? Entender. Ela entende, pô, já que tem uma marca que tá fazendo da maneira correta, por que não valorizar ela, né? Exato. E já pra gente indo aqui pro finalzinho do nosso papo, assim, como é que você olha a Artsy agora? É claro que é um negócio muito recente, mas qual o caminho você quer traçar e como é que você se vê daqui a 5 anos? Tá, vamos lá. Daqui a 5 anos é muito tempo. Eu espero que ela se veja aposentada pra estar junto. Você espera ver ela muito rica, dividindo. Aposentada, vendeu milhões, é isso aí. Bom, próximos passos. A gente recém fechou um contrato de sociedade com uma cantora que vai ser, assim, sensacional pra gente, que ela já era fã dos nossos produtos e agora ela vai entrar junto com a gente. Não pode contar ainda? Ela espera mais uma semana. E ela tem 24 milhões de seguidores no Instagram, tá nos maiores carnavais. Opa! Salvador, inclusive. Micaretas, Fortal. Poderosíssima. Então, assim, acho que um grande caminho pra gente é o caminho de eventos. Por tudo que a gente falou, né? Hoje só existe uma opção de bebida em eventos, praticamente. Então, assim, por que não ter o vinho em lata em todos os eventos aí, Brasil e quem sabe Brasil afora, né? Então, a gente acredita muito nessa ocasião de consumo de eventos. Eu acho que é por aí que a gente vai se construir. E falando de canais, acredito muito no canal on the go mesmo, que é o canal de loja de conveniência, aquele consumo que você passa, pega ali na geladeira, pronto para beber, pronto para levar e consome na hora. Eu acredito muito que a gente pode seguir o caminho de Red Bull como construção de marca. Escolhe um canal, escolhe uma ocasião de consumo, mira neles, acerta o preço e vai. E é por aí que a gente quer seguir daqui para frente, construindo tudo que a gente falou lá, né, desde o começo. Microprodutores, vinícolas pequenas, agricultura familiar, edições limitadas, trazendo toda essa verdade de marca, mas trazendo isso para um público maior. Acho que é por aí que a gente tem possibilidade de crescer mesmo. E uma marca que continue digital, né, que a gente continue fomentando o nosso Instagram, nosso e-commerce, com a experiência de consumo que a gente quer manter esse padrão de qualidade, então entregar em todo o Brasil, entregar rápido, né? E as pessoas enxergarem de fato a facilidade, a conveniência e a praticidade que a gente quer oferecer através das nossas latas.
Eu, daqui a 5 anos, eu também, assim como a Isa falou, espero estar aposentada. Não vejo a hora, Tomando muito gente. arti. Não vejo a hora. Mentira, eu amo trabalhar, eu adoro. A Isa sabe, eu sou ligada no 220, eu não paro de trabalhar, porque trabalhar pra mim é uma paixão, de fato, eu gosto de trabalhar. O hobby da Jaque é trabalhar. Mas, assim, com paixões. Eu acho que o mais importante é você trabalhar com suas paixões e você entender ali o que aquilo ali te acrescenta, como você acrescenta para as outras pessoas, que as relações possam ser sempre relações de troca e que eu fique cada vez com mais perspectiva. Eu acho que é importante, né? Não ficar bitolada, assim. Eu fui por muito tempo levada numa vida de piloto automático. Eu não quero mais que isso aconteça comigo. Eu quero ter muita consciência de todos os passos que eu escolho daqui para frente. Pô, muito legal. E Isa, onde é que você vê Isa e suas marcas daqui a 5 anos? E vão vir mais marcas por aí? Sim, eu já tô pensando em outras. Ela também tá falando do trabalho, mas quando ela se aposentar, lança mais 10 marcas. Não, sim, mas eu gosto de trabalhar também, assim. A gastronomia, pra muita gente, é hobby, né? Pra mim é trabalho. Então, meu hobby é outro, né? Eu gosto de ficar com meus filhos, eu gosto de jogar tênis. E eu gosto muito... Tem alguns trabalhos, assim, que eu gosto muito também. Mas, assim, eu queria parar de pensar em dinheiro. Eu queria realmente conseguir construir algumas coisas, assim, que eu penso... eu tenho alguns sonhos, assim, de construir restaurante popular e que eu possa mantê-lo e dar oportunidade para as pessoas. Eu penso muito nisso, assim, e continuar na gastronomia. Mas sem pensar em fazer conta, sabe? Então, assim, as coisas têm que girar para eu realizar alguns sonhos que eu tenho. E eu vou precisar de muito tempo. Nesse ritmo vai. Tomara. Mas também aposentar mesmo, quero muito, gente. Aposentar antes dos 40, ó, que luxo. Já pensou? Isa e Jaque, foi um prazer tê-las aqui no Fora da Prazer Caixa. nosso, O papo foi obrigado. muito gostoso. Sem dúvidas, o caminho aí tem muito sucesso, muito artista pela frente e muitas marcas aqui que fica até complicado de falar de tanto que a Isa tem, mas isso só vem pelo sucesso, pelo trabalho, com certeza. Isso aí, obrigada. Abram sua latinha e vai experimentar a arte, se ouvir a gente. É isso, obrigada pela oportunidade. Obrigada.